uma coincidência, o Felca foi citado no Jornal Nacional, né, com o negócio de adultização. E aí se você olhar governo, Mind8, Jornal Nacional, Globo, Felipe Neto, Felca, você vai entender assim, opa, tem caroço nesse grupo. A essa altura todo mundo já viu o vídeo do Felca sobre adultização das crianças. Foi forte, gerou debate e ganhou apoio quase que unânime. Mas, no meio dessa repercussão, surgiu uma teoria que deixou muita gente desconfiada. Será que o Felca realmente fez esse vídeo apenas para alertar sobre o problema ou pode estar servindo, consciente ou não, como um verdadeiro cavalo de Troia? Porque enquanto a comoção cresce, políticos aproveitam o momento para empurrar a pauta da regulamentação da internet, que pode significar um controle direto sobre aquilo que a gente pode ou não falar. E aí fica a dúvida, o Felca ele tá só cumprindo o papel de um influenciador preocupado ou ele virou uma peça de um jogo político muito maior? Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa teoria que vem ganhando força e eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Na mitologia grega, o cavalo de Troia ele ficou marcado como uma das maiores estratégias de engano da história. Depois de anos sem conseguir invadir a cidade de Troia, os gregos construíram um enorme cavalo de madeira e deixaram como se fosse um presente. Os troianos, acreditando se tratar de um símbolo de vitória, levaram a estrutura para dentro de seus muros. O que eles não sabiam é que dentro do cavalo estavam soldados prontos para abrir as portas da cidade durante a madrugada. E foi assim, com uma simples oferta, que Troia caiu. Agora, por que eu tô contando essa história? Porque muita gente anda dizendo que o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças pode estar funcionando exatamente como esse cavalo de madeira. Nós não somos cavalos, somos pessoas. Um conteúdo aparentemente nobre que levanta uma pauta justa e necessária, mas que, nos bastidores, poderia estar sendo usado como ferramenta para empurrar a tão polêmica regulamentação da internet. Será que o Felca sabia disso e topou entrar nesse jogo? Ou será que, assim como os troianos, ele também foi enganado e usado como peça de uma estratégia muito maior? Bom, o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças teve uma repercussão, acredito que nunca antes vista no país. Poucas vezes a gente viu algo ser tão comentado quanto esse tema. Talvez a última vez que um conteúdo tenha alcançado números parecidos em tão pouco tempo tenha sido aquele vídeo, o primeiro vídeo do Nicolas Ferreira, quando ele denunciou o plano do governo Lula ali de monitorar tudo que você recebia via Pix, e aí acabar cobrando ali um imposto sobre o Pix. A diferença é que o vídeo do Felca foi no YouTube em formato mais longo, e ele não ficou restrito a apenas um viés político, ele conquistou o apoio quase que unânime. Logo após viralizar, não faltaram elogios à coragem do influenciador em expor um problema que há anos vinha sendo ignorado, mas ao mesmo tempo começaram a surgir então comentários desconfiados. Muita gente na internet levantou a hipótese de que aquele vídeo não teria surgido de forma espontânea. Alguns acreditam que tudo poderia ser parte de uma estratégia maior, com o objetivo claro, permitir que o governo avançasse na pauta sobre a regulamentação da internet e assim tivesse mais espaço então para controlar narrativas a seu favor nas eleições do ano que vem. Como dá para perceber, um dos que mais tem levantado essa discussão é o nosso filósofo contemporâneo aí, Rayan Santos. A gente sabe que ele é meio doidão aí das teorias, mas ainda assim traz alguns pontos aí que merecem atenção. Olha só, não estou afirmando isso, mas parece que foi um cavalo de Troia extremamente bem articulado para avançar a tal PL das fake news. É importante destacar, ele não afirma nada com certeza, apenas lança a hipótese no ar. Segundo ele, o que chamou a sua atenção foi o fato de praticamente todas as páginas ligadas à Mind8, a empresa que a gente já citou aí em outro vídeo por sua visível proximidade com a esquerda no país, terem dado grande destaque ao vídeo do Felca. E sempre de um jeito muito parecido, conduzindo a narrativa para o mesmo ponto, a lei que o governo vem tentando aprovar para regulamentar a internet. O cliente paga a Mind pensa a estratégia, paga o influenciador faz o vídeo, e 50 páginas fazem esse vídeo reverberar. Então o que aconteceu dessa vez? Vamos uma suposição, o governo brasileiro pagou essa agência pagou o Felca, e o Felca, ele fez questão de dizer, rapaziada, esse vídeo aqui tá até desmonetizado. Existe a possibilidade de ele ter ganho de outra forma, ok? E aí esse vídeo viralizou e, de uma vez só,
saiu o mesmo post, a mesma matéria, no Sleeping Giants, na Choquei, um monte de página, que foi o quê, ó? Lula se comove por vídeo do Felca e avança pela Casa Civil na PL da censura da internet, da regulamentação das redes sociais. Rapaziada, eu sinto lhes dizer que vai acontecer. Não sejamos inocentes e bobinhos, mas essa regulamentação das redes sociais vai acontecer por um motivo muito forte, na verdade, 2 motivos muito fortes. O primeiro motivo é porque 2026 está logo ali. E lembre-se, a razão pela qual o Bolsonaro foi preso. Ele foi preso por quê? Porque ele usou rede social. Foi dito para ele, não use rede social. Ele apareceu num vídeo de um outro cara que saiu no canal de outro cara. Aí ele foi preso. Prisão domiciliar, mas é prisão. Usando tornozeleiros, caramba. Entendeu? Em 2022, milagrosamente, eu perdi o meu canal e não consegui me defender. Como pano de fundo para aprovar no Congresso algo que o atual governo tenta emplacar há tempos, a regulamentação das redes sociais. Ele lembra que essa discussão não é nova, já havia sido levantada por outras figuras, como a ex-ministra Damares, no famoso caso de Marajó, e até por influenciadores de direita como a Antônia Fontinelli, quando falou sobre o caso de Ítalo Santos. A diferença é que, naquela época, o tema foi praticamente ignorado pela mídia. A esquerda ridicularizou Damares, chamando-a de exagerada, enquanto Fontinelli acabou ainda mais prejudicada. Precisou apagar ali o vídeo em que falava sobre o assunto após ali um processo, ameaças, enfim. Para o Ryan, o fato desse tema ganhar tanta força justamente agora faz todo sentido para a esquerda. Dentro desse raciocínio, ele chega a levantar a possibilidade de que Felca esteja sendo moldado como uma espécie de novo Felipe Neto, alguém posicionado como voz na internet para defender a pauta da turma da esquerda. Só que, diferente do Felipe Neto, com muito menos rejeição do público. Rapaziada, eu chego à conclusão que ou ele é muito inocente ou estamos de frente para o novo Felipe Neto. O Felca é o novo Felipe Neto. E eu acredito que estão usando isso como um pretexto para avançar a tal PEC da censura. E ele chega a ser melhor que o Felipe Neto, por quê? Porque, 1, ele tem cara de bobo. 2, ele nunca se pronunciou politicamente. Então você não sabe de que lado ele é. E você não sabendo de que lado ele é, os dois lados ouvem ele. Sinceramente, o Felca não parece ser alguém que se submeteria a esse tipo de coisa, né? É claro que ele deve ter o seu lado político e pode até simpatizar com o atual governo, mas não acredito que ele chegaria ao ponto de agir sob ordens diretas da esquerda. Agora, será que ele pode ter sido manipulado? Será que nem percebeu qual era a real intenção por trás de tudo? O que tem circulado na internet é que a assessora dele, que ele apresenta como Adriana, mas cujo nome verdadeiro seria Thalia, teria uma ideologia bem mais à esquerda. E segundo essas acusações, chegou até a defender que a pedofilia não fosse tratada como crime, dizendo que pedófilos deveriam ser recuperados em vez de receber uma punição severa. O Vic Vanilla, né, que já sabemos também não ser uma das fontes mais confiáveis aí, chegou a mostrar alguns prints que supostamente seriam dela falando sobre isso. Ele também apresentou conteúdos que supostamente estariam ligados ao passado de Felca e da sua assessora, afirmando que os dois teriam apagado todas essas evidências do Twitter. É ameaçar de processo também, ô vagabundo? Sua casa já caiu, rapaz. Vai mandar processo ucraniano aqui pra Ucrânia? Você acha que eu tenho medo? Depois que eu vi o que aconteceu com meu amigo aí no Brasil? Você acha que eu tenho medo de você da sua esquerdinha, ô cavalo de Troia? Quer tirar o protagonismo da Damares? Quer tirar o protagonismo da menina lá, do louvor cristão da ilha de Marajó? Você, Felca, é um ser decrépito, você engana, você articula, você manipula esses analfabetos funcionais do Brasil, QI 83, rapaz. Você pensa que eu não sei que você curtia seguir essas menores de idade no Twitter e você mandou a calar a boca dos usuários que tiraram print na época? Pois a minha você não cala a boca, eu tenho muito desses prints ainda. Há mais de 1 ano e meio atrás, não foi pra gravar vídeo porra nenhuma não. Sabe quem que é a assessora do Felca pra você inocente, que ignora os fatos, as narrativas verdadeiras? A assessora do Felca no Twitter em 2018, 2019, defendeu o pedófilo. Ainda assim, garantiu que possui cópias guardadas e que as provas continuariam com ele. Pessoal, é verdade. Acabamos de confirmar com as milícias digitais, tanto daqui da Ucrânia como do Brasil, que aqueles posts antigos de um menino pelado é realmente do Felca. Foi compartilhado por ele e foi realmente escrito meu público-alvo em cima. Não posso falar muito por aqui, o post original está linkado nos últimos stories da minha rede vizinha. Aqui na bio do TikTok tem o meu @ da rede vizinha, nos últimos stories está o link para vocês verem o post original. Ele foi salvo em um site que usa inteligência artificial para certificar e dar validade a posts antigos do Twitter que foram deletados. Sim, o Felca deletou esse Twitter antigo. A assessora dele também apagou seus tweets antigos, mas nós conseguimos validar através da inteligência artificial do Grok e do Twitter. Ela também apagou quando surgiu toda essa polêmica do Felca. Mas pra quem não sabe, a assessora do Felca defende abertamente que pedofilia não é um crime, é uma doença, é uma orientação sexual desequilibrada. A mesma coisa que fizeram os frankfurtianos satanistas no século XX, que vieram com essa história, que pedofilia não é crime, é apenas uma identidade, uma orientação sexual. Então aqui está também os tweets dela falando que o pedó, na verdade, é um doente, tem que ser tratado dessa forma e não criminalizado. Vocês já podem imaginar o efeito disso no judiciário brasileiro.
Vamos lembrar também que Felca mantém ativo um canal na Twitch, que é uma plataforma de jogos. Os pais nem imaginam isso. É uma plataforma de jogos para um público infanto-juvenil acima de 13 anos de idade, um canal que ele chama de Aceita, onde ele grava e faz transmissões ao vivo de podcasts e entrevistas com conteúdo pornográfico. Tanto que ele deletou recentemente uma entrevista que ele fez com um funkeiro alinhado com o Oruan, com o Comando Vermelho e toda essa desgraça. Então não caiam na conversa fiada desse cara, tá? A que mais defende hoje a criança e o adolescente no Brasil continua sendo a Maria Damares, que só vai poder presidir a Comissão de Direitos Humanos até o ano que vem. Portanto, o Felca é uma jogada do sistema para ser colocado no lugar da Damares, além de ser uma cortina de fumaça também para a regulamentação das redes sociais. E além, pode ser um desvio de foco dos seus próprios possíveis crimes. Vamos continuar averiguando. O Vic afirma que o vídeo do Felca não passou de uma cortina de fumaça criado para tirar o foco do Xandão e das polêmicas envolvendo o STF, ao mesmo tempo em que ajudava a impulsionar aquela proposta de lei sobre a regulamentação das redes sociais. Ele ainda diz que a prisão de Ítalo já estava praticamente definida e que o vídeo do Felca só apareceu no ar porque o momento era oportuno demais para ser uma coincidência. Fato é que, para quem acredita nessa teoria, o time realmente soa muito suspeito. Não levou quase nada de tempo para alguns parlamentares começarem a usar justamente esse assunto nos bastidores como argumento para acelerar a tal regulamentação na internet. E se a gente parar para pensar, até faz sentido. Mas é claro, teorias precisam fazer sentido. Vamos lá. Primeiro, o influenciador querido pelo público joga a discussão no ar. Logo depois, os políticos surgem com a solução pronta, a regulação. Bom, a narrativa perfeita. E claro, como o tema envolve crianças, a comoção vem de forma praticamente automática. Afinal, quem vai se posicionar contra uma proposta que promete proteger menores? Praticamente ninguém. É exatamente aí que mora o perigo. Porque essa regulação, do jeito que está sendo desenhada, vai muito além de impedir que crianças acessem conteúdos inapropriados. Ela abre espaço para outras medidas de interesse direto dos políticos. No meio da discussão sobre o que uma criança pode ou não assistir ou fazer na internet, eles incluem coisas como decidir o que é aceitável ou não nas redes, dar ao Estado o poder de remover conteúdos considerados problemáticos e até punir plataformas e usuários que não se enquadrem nessas regras. Ou seja, usam a proteção das crianças como justificativa, mas o resultado final pode ser um controle direto sobre a liberdade de expressão, que, convenhamos, aqui no Brasil já anda meio mal das pernas. É o típico jogo de narrativa, que a gente já conhece bem. Quem ousa questionar logo recebe o rótulo de alguém que não se importa com as crianças, ou pior, de pedófilo ou de defensor desse tipo de criminoso. Com essa espécie de blindagem moral, fica muito mais simples para a cúpula do Congresso ali empurrar um pacote de leis sem quase nenhuma resistência. O fato é que esse tema da adultização surgiu no momento perfeito para os interesses políticos, e isso é inegável. Agora, afirmar que o Felca foi apenas mais uma peça no tabuleiro da esquerda, aí já é outra história, Pelo menos por enquanto não tem como cravar nada. Na minha opinião, eu não acredito nisso, ainda mais levando em conta de quem seriam os propagadores dessa teoria, Ryan e Vanilla. De toda maneira, vamos nos atentar às ideias, e não aos mensageiros. A questão é, o que o próprio Felca tem a dizer sobre tudo isso. E o Felca? O advogado do Felca, o João de Senzi, chegou a dar uma entrevista ao canal O Povo, tratando exatamente desse ponto, a tentativa de algumas pessoas de politizar o vídeo do seu cliente. De acordo com ele, em nenhum momento o influenciador quis levantar uma bandeira política. A intenção, segundo o advogado, foi apenas expor o problema da adultização para que as medidas concretas fossem tomadas a respeito. Algumas pessoas estão pegando esse vídeo, aí politizando, levando para uma questão de regulamentação de redes, e eu falo aqui, numa perspectiva do meu cliente, não a minha opinião pessoal, enfim, algo nesse sentido, mas da perspectiva do meu cliente, essa questão de regulamentação de redes não cabe a ele decidir, Justamente como eu falei, ele mostrou um fato, ele foi um comunicador, então ele comunicou um fato. Agora, se a sociedade vai querer uma lei de um jeito ou vai querer uma lei de outro, aí não cabe mais, não cabe ao Felca, cabe à sociedade debater, cabe aos políticos que nós elegemos, mas da perspectiva do Felca em si, ele não está apoiando nenhum projeto X ou Y, até porque ele não é advogado, ele não é político, ele nem tem esse conhecimento, Ele tem o conhecimento de que é, inclusive, um ótimo comunicador, Ele comunicou um fato. Então, eu agradeço muito essa pergunta sobre regulamentação, justamente para também aproveitar e esclarecer isso. Ele não está apoiando um projeto X ou um projeto Y, as pessoas estão tentando sequestrar, porque o engajamento foi enorme, Mas ele em si mostrou o fato. Agora, o que a sociedade vai fazer? Aí realmente não cabe a ele. Senzi destacou ainda que alguns políticos estão tentando sequestrar o vídeo e usá-lo a favor de suas próprias agendas, mas garantiu que não se tratou de algo encomendado ou comprado com viés político. No último fim de semana, o Felca participou do programa Altas Horas e, durante uma pergunta da plateia, ele foi questionado sobre quais mecanismos poderiam ser usados para proteger as crianças desse problema. Ele respondeu que já existem leis capazes de garantir essa proteção e o que falta, na verdade, é uma postura mais ativa das pessoas em denunciar o que presenciam. Depois da reprodução do seu vídeo e a ação do Ministério Público, o que você acredita
E qual mecanismo podemos usar para proteger nossas crianças das redes sociais? Existe o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança. Existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E, se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que os conteúdos não sejam nem capazes de chegar no seu feed. Pela forma como colocou, dá para interpretar que o Felca não vê a necessidade de uma nova lei de regulamentação da internet para resolver essa questão. O fato de políticos estarem usando o vídeo para empurrar a pauta que lhes interessa, a Globo dar visibilidade ao Felca, as histórias sobre a sua assessora supostamente ter um viés ligado à esquerda e ainda por cima o timing perfeito de tudo isso realmente pode causar estranheza. Mas daí a dizer que o Felca é o novo Felipe Neto ou cravar que tudo foi combinado e encomendado, para mim é um exagero absurdo. A verdade é que políticos são interesseiros por natureza, e vão usar qualquer coisa em benefício próprio. Bom, seria excelente se o Felca aparecesse publicamente com um discurso firme contra a regulamentação da internet, porque isso encerraria de vez esse tipo de picuinha, mas dá para entender que talvez ainda não seja o momento ideal para ele fazer isso. Agora eu quero saber de você, o que você acha sobre esse papo de que o Felca agiu em nome da esquerda, seria um cavalo de Troia? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!